Olá! Então, a CPI dos juízes instaurada aqui pela nossa própria delegacia, nossa própria jurisdição, nossa própria escola, nossa própria oficina, nosso próprio salão de beleza e nosso próprio hospital também. Por que instauramos essa CPI? Essa CPI foi instaurada por uma alerta imediata a coisas como: por que uma vadia política consegue simplesmente se colocar em desfavor a uma família, porque ela não quer que as verdades sejam ditas, e dizer que ela vai supostamente cortar a água dessa família? Porque a vida inteira essa gente fez isso. E quando chega na delegacia, lá já tem uma pessoa que faz o contraponto para ela. Porque essa pessoa está aqui há mais tempo, porque essa pessoa vai largar alguma vantagem, ou porque essa pessoa faz parte das drogas, né? Da drogadição, apoia esse tipo de coisa. Então, lá na instituição, ela vai ter uma vantagem, ou porque ela usou escola por muito tempo, né? Ou porque os juízes vêm para essa putaria desses restaurantes ilegais aí e resolvem passar o melado no pão para essas pessoas. E é assim que se cria os maiores problemas da humanidade. Num simples caso de água ou da cerca, que temos a CPI dos gatos, temos a CPI da cerca, eu não vou fazer CPI da água porque não se faz necessário, é tudo tão óbvio que não se faz necessário fazer mais nada do que o que foi feito, que foi colocar lá na delegacia da Lagoa os áudios da própria fazendo as suas conjunturas, fazendo o que deu na sua telha, né? E agora deixa a delegacia da Lagoa mostrar se ainda tem o pé de maconha de 2 metros lá ou não. Se o juízo chegou, se a caneta enfeitada já está em posse daqueles profissionais ou não. E como que funciona a CPI da magistratura? A CPI da magistratura é em tempo real, no aqui e agora, é nesse momento. E sempre a gente vai fazer o que? As comparações e se basear no passado, que é um passado atual, um passado evidente. Não existe passado resolvido diante da magistratura brasileira com a família Arquitetos. Nós não temos um passado resolvido. Nós temos um passado que grita por causa da injustiça e tem que ser corrigido. Por este motivo, a CPI. A CPI, ela é para pessoas de bem comum, pessoas simples, como eu, como você, como qualquer pessoa que ainda tenha um pouco de tico e teco funcionando, que consegue enfeitar a sua caneta, quero dizer, ter coragem de dar a sua linda fátia aqui para dizer que tudo está errado, tudo está errado. Está errado defender bandido e querer incutir isso nas crianças, tá errado e defender drogadição e querer incutir isso nas crianças. Tudo isso vai contra as cartas primeiras de direito de criança, de adolescente. E será que a magistratura tá tão pervertida nessas lanchas da putaria aí, que sabe, sei lá, o que botam para dentro, que já não conseguem mais nem raciocinar que uma hora a população em comum como eu vai começar a botar a boca no trombone e resolver pelas próprias chinelinhas, pelas próprias canetas e não dar mais bola para vocês? A CPI, ela acontece de que maneira? A gente trabalha com aqui e agora. O que os juízes estão fazendo agora com as causas que eles estão pegando na mão, que tem relação com a nossa família, em quadro comparativo com o que foi feito e o que esses juízes atuantes e desembargadores vão fazer com aquelas causas que não vencem, porque as causas não vencem.
Causa de criança não tem data de vencimento. O que tem é que quando a criança tem 18 anos, ela pode apresentar a denúncia novamente. Então, quer dizer que esse agressor, quando se trata de uma babá e de um amante, eles podem perseguir o meu filho por causa da injustiça, inclusive até a maioridade, e dar cabo dele, e dar cabo do meu adolescente por causa desse processo. Porque a mãe não se calou, porque a mãe não se conformou, como me disse o próprio Alessandro Argenta, promotor de justiça de Concórdia, que eu nunca iria me conformar, porque ele tinha a confirmação do que foi feito. Ele sabia que ele estava aplicando uma injustiça em mim. Ele sabia que ele estava destruindo aquele pai, aquela mãe, com aquela porcaria que ele estava escrevendo lá. Com a porcaria que ele estava fazendo. E que era trabalho dele pegar aquilo e apresentar para a segunda instância. Não é eu que tinha que pegar um advogado e sair por aí por mãos particulares, pegando um processo público da Justiça da Comarca de Concórdia, da criança, que é um processo do promotor, né? É dele, é da promotoria pública o interesse, quer dizer, deveria ser da promotoria pública o interesse de apresentar essa queixa novamente para que tudo seja feito da melhor maneira, já que na primeira instância ocorreu uma grave injustiça com quem? Com a criança, que foi... claro, a criança está com a mãe, está com o pai, a gente não deixaria mais a criança em risco. Mas a possível criminosa e o seu criminoso de estimação, eles continuaram na sociedade. Eles continuaram. E eles saíram limpinhos, ilesos daquilo. Como que se eu fosse uma pessoa que pintava o cabelo de azul, de colorido, e saía por aí, que nem os coloridinhos desta época, certo? Acusando pessoas sanas, inocentes de coisas que elas não fizeram ou que nunca existiu. Porque é as possibilidades que eles querem criar agora com esse transhumanismo, com as máquinas, com esses computadores aí que a gente está usando, como se aquilo nunca existiu. E aí que na minha boa e fiel memória, a gente buscou, através de ciências que não estavam sendo apresentadas, porque fazem parte exatamente do que eles não querem que a sociedade conheça, que são as ciências da mente, a gente buscou, através de algumas técnicas, a minha família unida, o meu pequenininho de 7 e o Serginho, o Renato, durante esse processo da doença, a gente buscou fazer tudo o que era possível para ter todas as confirmações de todas as maneiras, de todos os ângulos, para não deixar esse juiz, esse promotor impune pela sua falta de tudo para aplicar uma lei na obviedade dos fatos, que possivelmente eu tenho na integridade de capa a capa o processo, provavelmente eles não saibam disso, provavelmente eles tenham consumido algumas partes do processo, porque eles são acostumados, assim como o SUS quer impor os protocolos deles e dizer que aqueles protocolos eram corretos, quando exatamente aqueles protocolos não deveriam ser dados, e tudo que o SUS deveria dar para o Renato foi negado e é negado até hoje. Desta mesma maneira, acontece com esse processo que está lá na sua obviedade, na sua má conduta e na finalização e a injustiça promovida contra a criança e a favor dos criminosos e em detração da família. Então, nós temos isso para destrinchar acima de tudo e acima de todos, meus queridos. Nós não estamos inventando uma CPI sem raiz nenhuma por causa de uma briga de vizinho e de uma chinelada. Mas essas pessoas são extremamente treinadas
para fazer esse tipo de perturbação e colocar em conluio um questionamento sobre a lucidez desta esteticista, desta cabeleireira, dessa pessoa, desse ser humano que se chama Magda Franciele Keiber, que sou eu. E a CPI dos juízes e da magistratura, ela é lançada aqui exatamente para chegar no limite, no fundo do buraco, em todas as questões de terra, de cerca, de ONG, de tudo. Se eles estão advogando para o mal, eles têm que ser removidos por força de madres que vão se unindo e vão fazendo o seu movimento para esse tipo de combate, para esse tipo de ameaça que o meu adolescente continua sofrendo por vias políticas, o pai continua sofrendo por vias de saúde, e a gente vai batalhar com todas as vias possíveis. E cada dia eu vou fazer um vídeo retratando uma parte dessa história em comparação com outras coisas, que é tudo a mesma coisa e acaba na mesma patota que eu estou sempre falando. Porque as pessoas não querem sair dessa patota nojenta. Isso, Nailde, é nojento. Essa patota criada é nojenta, onde tira a tranquilidade de todo mundo e ainda quer parecer limpinha, boazinha e que gosta de algum tipo de criança. Pobre de consciência as pessoas que acreditam nesses monstros que estão soltos por aí, no fingimento e partindo para cima dos filhos da gente.